Boa noite. No Show Business de hoje, você vai ver uma entrevista exclusiva com o presidente da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Paulo Scaff. Fique ligado, o Show Business está começando agora, direto dos seus estúdios na Band, em São Paulo. Ele é presidente da maior federação das indústrias do Brasil, a Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e também a Ciesp, o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. Nós vamos conversar com Paulo Scaff. Paulo, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço o convite. Obrigado. Paulo, vamos falar um pouco sobre carga tributária. O Brasil sofre uma altíssima carga tributária, a Fiesp já se manifestou várias vezes nesse sentido, mas as pesquisas recentemente realizadas, o LIDE, inclusive, realiza pesquisas todo mês com a Fundação Getúlio Vargas. E o ponto principal que o empresariado se queixa e reclama, que impede um crescimento mais rápido da economia privada, não é nem taxa de juros, é alta carga tributária, que penaliza os empresários, mas penaliza também o trabalhador e, sobretudo, o crescimento econômico. Como mudar esse cenário? João, há muitos anos se fala de uma reforma tributária. O que é necessário é fazer uma reforma tributária, porque além da alta carga tributária, além de nós pagarmos 36% do PIB, do Produto Interno Bruto Brasileiro, de impostos, nós temos uma grande burocracia. Para recolher os impostos, custa caro. Para fiscalizar, custa caro. Existe uma guerra fiscal entre os estados brasileiros que custa caro. Enfim, então o que é necessário é uma reforma tributária que modernize esse sistema, que simplifique aquele que vai pagar o seu imposto, que simplifique a fiscalização, que reduza a alíquota dos impostos, que acabe com a guerra fiscal. Isso se chama reforma tributária. É necessário, se discute muito, mas como a reforma tributária é uma bola dividida, não há consenso. Cada estado vê o seu interesse, cada prefeitura, as prefeituras veem o seu, o governo federal vê o seu, os setores produtivos, cada um puxa para um lado. Então o que é necessário é que haja realmente coragem de um governo que enfrente a bola dividida e que pense no Brasil acima de tudo, arbitre no momento que precisar e que se aprove uma reforma tributária que modernize. Vontade política manifesta, senão não vai, é isso. Senão não vai. E aí tem que ser a liderança do governo federal e do Poder Executivo. Não tenha dúvida, por mais que nós lutemos por uma reforma tributária, por exemplo, a presidente Dilma, ela tem maioria no Senado, na Câmara. É lógico, se tiver a vontade de promover uma reforma tributária, mas uma reforma tributária que não aumente impostos. Né? Uma reforma tributária que modernize, que ajude os setores produtivos, que ajude a competitividade brasileira, que ajude as pessoas. E você acha que ela tem essa vontade ou não? Bom, aí é uma boa pergunta. Nesse primeiro ano de governo não demonstrou. Pelo menos nessa área não deu nenhum sinal. Essa pergunta tem que ser feita para ela, né? Eu não posso falar por ela. Mas como você está colocando, se ela tivesse realmente decidida a fazer isso, ela é presidente da República, saiu do voto direto, primeiro ano de governo tem a força de um governo que está no início da sua gestão, do seu mandato, tem maioria no Senado, na Câmara, no Congresso, enfim. A maioria tranquila, como há muito não se via. Nem o presidente Lula teve uma maioria assim. Exatamente. Nem no primeiro governo e nem no segundo. O presidente Lula tinha maioria na Câmara, mas tinha uma situação apertada no Senado. Tanto é que no Senado nós conseguimos, em 2007, a CPMF. Acabar com a CPMF. Se a situação de hoje do Senado e da Câmara seria muito mais difícil. Então, agora, depois o ano que vem já tem processo eleitoral. Nós temos eleições municipais. Já vai ser um ano difícil politicamente. Aí vem 2013. 2013 já começa a expectativa para as eleições estaduais e a sucessão presidencial. Ou seja, perdeu o melhor momento, que era estabelecer a base para uma reforma tributária, ainda que fosse simplificada, ainda que fosse talvez não a reforma definitiva e plena, mas aquela em etapas, era agora, era 2011. Essa oportunidade, do ponto de vista político, já se foi. Agora tem que se imaginar alguma outra alternativa que possa conciliar, pelo menos parte dos interesses de governadores de estado, ao lado das suas bancadas federais e também as suas bancadas no Senado. Não estou nem falando aqui do plano municipal. Ou seja, ficou mais difícil, não ficou? Não tem dúvida que o primeiro ano de um governo é o momento para se promover as reformas. Eu diria até, João, os primeiros 6 meses de um governo. É o momento para promover as grandes reformas, as reformas estruturais. No caso da reforma tributária, existe uma possibilidade que o Senado Federal, ele é que legisla em relação à transferência de ICMS interestadual.
grande parte da reforma tributária é o fim da guerra fiscal. Isso. É passar o ICMS, que hoje é cobrado na origem, no estado de origem, para o destino. Claro. Deixando que é muito mais justo, inclusive. Mais correto. justo. E acabaria com a guerra fiscal. Muito bem. Existe uma resolução, que é a resolução número 72 no Senado Federal, que essa resolução de autoria do senador Romero Jucá, que ela prevê uma alíquota zero na origem e toda a cobrança no destino. Precisa ser melhorada, ou seja, zero não dá certo, porque o estado de origem precisa fazer a fiscalização, porque as empresas de um estado que vende para outros não vai poder ter uma alíquota pequena. Não vai poder ter a fiscalização de todos os estados de destino. Então tem que ter uma alíquota, a nossa proposta é uma alíquota de 4% na origem, o resto no destino, e para todos os produtos importados e nacionais. Se essa resolução 72 fosse aprovada no Senado, está aí o papel do governo. O governo não precisa nem promover a grande reforma. Se o governo se empenhasse para valer, para aprovar no Senado Federal a resolução número 72, com a mudança, pondo 4% na origem, o resto no destino, da alíquota de ICMS, e incluindo todos os produtos nacionais e importados, eu diria que seria 60% no mínimo da reforma tributária pronto. Boa informação. Aí cabe também à sociedade civil e aos empresários, às federações das indústrias, à Confederação Nacional da Indústria, a pressionar o Senado e principalmente o próprio autor, que, por sinal, é líder do governo no Senado Federal, o senador Romero Jucá, que, aliás, é uma pessoa que, quando assume compromissos, cumpre, hein? Nós tivemos um exemplo aí, o ano passado, que foi a resolução que determinou o projeto de lei que foi sancionado pelo presidente Lula, da nova lei de resíduos sólidos, e que, no Senado, teve o comprometimento do Romero Jucá, já como líder da situação, portanto, do governo, e ele cumpriu o compromisso. E a lei foi aprovada no Senado, já tinha sido aprovada na Câmara, e foi a sanção presidencial, e hoje nós temos a lei de resíduos sólidos. Acho que é uma boa notícia que você deu aí. Agora é hora de fazer marcação homem a homem. Nós temos feito, viu, João? Fortemente, tanto é que eu estou super atualizado, acompanhando isso dia a dia, e esperamos aprovar essa resolução 72 logo no início dos trabalhos de 2012. Mas, sem dúvida, simplificaria muito a vontade, a determinação do governo federal. Em relação a impostos... O governo presidencialista, se não põe a vontade, fica mais difícil. A vontade é complicado. Agora, outra questão dos impostos, além dos impostos altos, os serviços públicos são muito ruins. Então, nós temos dois problemas. Um, a necessidade de termos uma reforma tributária que agilize, simplifique, modernize e barateie para que os produtos cheguem mais baratos aos consumidores. E o fruto dessa arrecadação... Seja melhor aplicado. O fruto dessa arrecadação, que por ano... esse ano a arrecadação total deve ficar em torno de 1,3 bilhão de reais. Recorde, hein? Que seja bem aplicado na saúde, no serviço de saúde pública de qualidade, na educação de qualidade, na segurança pública, nos investimentos de infraestrutura, na mobilidade urbana, enfim, o que não faltam são necessidades que o Brasil tem e a gente só ouve falar que falta recurso. Eu não sei como pode faltar tanto recurso com 1,3 bilhão de impostos arrecadados à sociedade brasileira todos os anos. Falta gestão. Há exceções, quer dizer, não estou aqui também generalizando que em todas as áreas de governo, seja federal, estadual, municipal, a gestão é ruim ou a gestão não é transparente. Mas a exceção é onde você tem eficiência de gestão, economia de recursos, foco e transparência. Essa é a exceção. Nós temos que transformar a exceção na regra e tratar de eliminar a própria exceção. Então você tem razão. Agora eu queria perguntar, você mora em São Paulo, usa avião, você viaja constantemente. Como é que você se sente chegando ou partindo do aeroporto internacional de Guarulhos? Será que dá para usar até essa expressão? Um aeroporto. Nós estamos aí no meio do período das férias. Já vivemos o drama agora do Natal, do Ano Novo. Vamos viver o drama das férias de janeiro, o drama do Carnaval. Um aeroporto pequeno, inóspito, inadequado, não tem nem estacionamento, quer dizer, tudo é difícil. Fora o entrave que ele proporciona também para carga. Exportação de carga via aérea é um drama, é um drama. Como é que a Fiesp enxerga esse problema? Não estou nem perguntando pessoalmente, mas a Federação das Indústrias. O problema dos aeroportos do Brasil, seja Guarulhos, Congonhas, e especialmente eu me refiro aos de São Paulo, Congonhas ou Viracopos, todos eles têm o grave problema da falta de investimentos. O aeroporto de Guarulhos é um aeroporto da década de 70. E realmente a área que estava reservada para ampliação do aeroporto foi invadida.
houve uma ausência da autoridade pública, do poder público, se deixou uma área que em todos os aeroportos do mundo tem que ter área, espaço, terreno para crescer. Então houve a invasão. Terminal de passageiros, os projetos que desde a década de 80 existem, até hoje se fala muito e é muito lenta a execução desses projetos. Então o que nós temos? A necessidade de investimentos rápidos. Eu, quando ouço falar em aeroporto novo, João, pode até ser interessante começar um novo projeto de aeroporto de São Paulo, mas antes de ter um novo aeroporto, escolher um novo local, a conseguir licenças ambientais, nós precisamos investir rapidamente em Guarulhos, nós precisamos investir em Congonhas, não é só nos terminais de passageiro, não, nós precisamos investir, precisamos ampliar a pista, enfrentar a necessidade que precisa e ampliar a pista. E Viracopos é um aeroporto maravilhoso. É maravilhoso, mas não tem terminal de passageiro, terminal de carga, não tem estacionamento, enfim. Ali só tem pista e bom clima. Então, o que tem, na verdade, são ideias e projetos, mas os anos passam, as décadas passam e não acontece investimento. E a situação dos aeroportos não é muito diferente dos portos, das estradas, das ferrovias, enfim, na realidade, ou mesmo do transporte público aqui na região metropolitana. Nós podemos pegar o exemplo do metrô, por exemplo. Nós temos 70 quilômetros de metrô em São Paulo, ou em torno disso, e 35 anos existe o metrô. Você pega países do mundo, na China, se constrói 70 quilômetros de metrô todo ano, né? Então, lamentavelmente, é muito lerdo. As coisas não andam na velocidade que São Paulo exige, que o Brasil exige, e que seria muito conveniente para o bem das pessoas, para o conforto, para a segurança das pessoas que vivem nas cidades, no estado, no país. Para a própria economia do país. No próximo bloco nós vamos falar sobre o custo Brasil, porque isso é parte do custo Brasil, é isso, é a dificuldade de mobilidade, a dificuldade em portos, aeroportos, custos elevados, ineficiência elevada à potência máxima, tudo isso aumenta muito a dificuldade do Brasil de exportar e ser mais competitivo. É um dos temas da nossa conversa no próximo bloco com o presidente da Fiesp, Paulo Scaff. Fique ligado, o seu Business volta já já.